Eu quero agradecer pela terceira participação do Decordei, da Clique Novo, né? Quem teve a oportunidade de ver as outras, a gente trouxe, Patrícia trouxe novidades agora, né? Com esse evento, com muitas outras atrações, além das palestras e do tema voltado para a decoração. Então, o assunto que eu trago para vocês aqui hoje é valorizando a cultura, que é um assunto que eu gosto bastante, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar, né, voltado para a nossa cultura, que é algo que corre o risco de se perder nessa sociedade contemporânea. Então é algo que a gente realmente precisa voltar o nosso olhar. Eu vou citar alguns artistas locais, artistas conhecidos, que muitas vezes a gente passa pelas obras dele todos os dias e a gente não percebe, e vou citar características de uma cultura. Por que é importante valorizar a cultura? É algo que a gente precisa se perguntar. A gente pode dizer que é por causa da sustentabilidade, quando a gente utiliza a nossa matéria-prima, quando a gente utiliza a mão de obra local, o artesão, a gente está cuidando da sustentabilidade. Isso é importante. É por causa do custo, quando você importa algum produto, normalmente você tem custos com impostos, com transportes, né? E você utilizando o produto do seu próprio país, da sua região, você tem essa redução de custo. Seria para dar oportunidade ao artista local, ao artesão local, isso também é um motivo. Mas, na minha opinião, a preservação da história, da nossa cultura, talvez seja o mais importante dos motivos. Se vocês observam, eu trouxe aqui para vocês duas cadeiras. A que a gente chama de poltrona egg, é uma cadeira conhecida, todo mundo conhece essa cadeira, e ela é da década de 50. É uma cadeira que persiste até hoje. E aqui é uma cadeira de Sérgio Matos, cadeira Arupemba. É uma cadeira que é toda trabalhada com a arte local, com artesão local, com matéria-prima local. Será que essa cadeira ela vai conseguir se manter no mercado igual essa cadeira egg? Será que ela vai ter essa projeção? Será que daqui a sei lá, meio século ela ainda vai existir com essa mesma persistência que essa outra cadeira tem? Então a gente precisa cuidar do que é nosso. Por isso eu acho que é importante preservar a cultura. Não dá para a gente falar em preservação de cultura sem citar a globalização, né? Nós estamos vivendo, o mundo todo vive um processo de globalização, né? A gente percebe que existem laços mundiais sendo formados. Podemos considerar que as fronteiras estão sendo rompidas, as fronteiras territoriais, né? E todo mundo tem acesso a tudo em tempo real, né? Eu sei o que está acontecendo aqui hoje ou em qualquer lugar do mundo, a gente tem acesso a esse tipo de informação através da internet, através da mídia. Então, a gente está passando aí por um processo de multicultura, né? Por causa da questão da globalização. Eu posso dizer que isso é ruim? Não, de forma alguma. A nível de desenvolvimento, de tecnologia, de informação, é excelente. Mas se a gente for analisar essa questão pelo lado específico da formação do indivíduo, que é resultado da sua interação entre povos, entre a geográfica, cultural, econômica, a gente começa a perceber que o indivíduo está perdendo a sua essência. A gente começa a perceber que o que está havendo aí é um compartilhamento de cultura que muitas vezes é efêmera, porque você não sabe nem de onde começou a surgir tudo aquilo, nem qual é a história. Se vocês forem analisar, o último movimento cultural que nós tivemos foi o modernismo, que ele tem um efeito histórico, uma manifestação cultural, né? E hoje, isso aconteceu no início do século XX, né? Hoje nós vivemos uma época contemporânea, mas ela não tem um contexto histórico envolvido, né? Então, se a gente não tiver esse olhar voltado para a nossa cultura, daqui a pouco a gente fica sem ter um lugar no espaço,
né? Uma coisa que a gente possa contar. Isso a gente tem que projetar para o futuro, porque muitas vezes a gente não está se atentando para isso. Nós não podemos dizer que a globalização é a culpada da questão da não valorização da cultura. Claro que não. A globalização é mais uma consequência do que uma causa. O que a gente muitas vezes não se atenta é que nós, brasileiros, não aprendemos a valorizar a nossa cultura. Nós temos um acervo cultural que é fantástico, considerando a nossa miscigenação. Mas a gente não valoriza, principalmente no que diz respeito à decoração. A gente tem que dar valor à cultura na dança, na música, né, até os artistas no que diz respeito à dramaturgia, mas na decoração, a valorização da cultura não existe. Eu não estou dizendo com isso que não tenha artistas ou profissionais que não sejam valorizados, não. Existem sim. A gente pode citar, por exemplo, na parte da decoração, artistas como Sérgio Rodrigues, a gente pode dizer que tem, deixa eu me lembrar aqui de algum, Zanini, por exemplo, que é muito bem conceituado. Mas eu me refiro à questão da cultura enquanto simbologia, né? Artistas que representem a nossa cultura, que representem a gente. Então é isso que a gente precisa se atentar. Então eu acredito que a questão da valorização da nossa cultura é que faz com que a gente corra o risco de perder as nossas referências. Então, para nós que somos profissionais, a gente tem esse papel, a gente tem essa responsabilidade. Eu sei que tem gente aqui que está começando, que está entrando e caminhando aqui nesse processo. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de propor para o nosso cliente elementos que tragam as nossas raízes, que tragam a nossa história. Inclusive, esse é o conceito do nosso escritório, é sempre trabalhar com a questão da cultura. Então, a gente tem um hábito de achar que tudo que é bom vem de fora, não é? Então, a gente precisa voltar esse olhar para dentro de nós, para que a gente possa explorar aquilo que a gente tem de melhor e não deixar perder a nossa essência. Aqui já tem alguns artistas que fazem esse tipo de trabalho. Nós temos Sérgio Matos, aquela cadeira que eu mostrei para vocês é de Sérgio Matos. Ele vive hoje na Paraíba e tem a inspiração em indígenas e população ribeirinha. Então ele tem toda uma coleção voltada para matérias-primas local e mão de obra local também. Então ele tem uma coleção lindíssima, ele é reconhecido já e ele tem esse olhar voltado para a questão da nossa cultura. Aqui ele trabalha com essa coleção Buriti, né? Ele utiliza a piaçava e ali é o artesão dele, né? Que ele trabalha, ele é um indígena, né? Da etnia tariana. Então é aquela questão de você utilizar aquilo que é seu e representar, porque não é só ter talento como artista, mas representar a nossa cultura. Um outro profissional que é bem conhecido, que é Marcelo Rosenbaum, ele também voltou o seu olhar para essa necessidade, essa questão de sempre estar resgatando a arte local, utilizando produtos da terra, né, de mão de obra local, e ele percorre o Brasil inteiro, ele não está restrito a um determinado lugar, então ele vai para vários lugares e está sempre tendo contato com culturas diferentes e representando isso através dos seus projetos. Aí o que é que eu trouxe aqui para vocês? Para mostrar como nós não damos atenção, não damos a devida atenção à nossa volta, à nossa cultura, aquilo que nós temos. Eu trouxe alguns artistas que são artistas consagrados, vocês vão dizer, Fran, você trouxe artistas que ninguém conhece também? Não é o caso. Eles são artistas conhecidos internacionalmente e que eles têm obras espalhadas pela nossa cidade inteira, certo? E que nós utilizamos essas obras muitas vezes como ponto de referência. Ali onde tem a sereia,
onde tem um monumento ali de Clériston Andrade, mas ninguém sabe quem fez, não observa que aquela obra ela representa, de certa forma, a nossa história. Então, eu trouxe alguns desses exemplos. Eu gostaria aqui que alguém me dissesse, para poder dizer que eu estou errada aqui na minha concepção, uma obra de Juarez Paraíso que vocês conheçam, assim, alguém aqui é capaz de me dizer uma? Aquele monumento ali do Parque de Exposições. Monumento de Parque de Exposições. Ali tem Juarez. E as decorações de carnaval? Muito bem. Alguém seria capaz de me dizer mais alguma, gente? Tá, vou lugar, vou arranjar um outro que talvez esteja mais... Mário Cravo. Mário Cravo, todo mundo diga, Jonathan. As obras de Pituaçu, não é isso? As obras de Pituaçu. Essa está mais escondida, que a pessoa tem que ir lá. Mas o Mário Cravo mais perto da gente, alguém seria capaz de me dizer? Em frente ao Mercado Modelo. Em frente ao Mercado Modelo, que é o quê? Tá certo, mas já ajudou, já salvou a gente aqui, né? Já salvou. Então vamos outro. Tati Moreno. Olha que coisa linda, tá vendo? A Títia, sabe? O que é que tem o Dick? Tá vendo? O Dick do Tororó. Todas as culturas. Pois então. Então é isso, gente. Eliana Kertz, alguém seria capaz? Eliana Kertz. As gordinhas. Quem disse? Olha que coisa linda. Pois é. Então é isso. Vocês podem observar, então, que as pessoas realmente... Isso todos são pontos de referência, não é verdade? A gente passa por essas obras constantemente, mas a gente não olha. Nós temos artistas baianos maravilhosos, de todos os setores, da música, da dança, da piada, tudo. Mas esses que eu citei aí são artistas que nos representam e que eles vão representar a nossa história para sempre. E é disso que a gente está falando. Não é só da questão do talento pelo talento, porque tem muita gente talentosa. Mas o que é que nos representa? O que é que vai deixar a nossa marca e não nos transformar em apenas um ser, um indivíduo de cultura híbrida? Porque é isso que nós estamos nos transformando. Né? Pessoas que têm uma cultura de tudo que é lugar. A gente não tem uma cultura, quer dizer, a gente ainda tem, mas a gente não se atentar, a gente vai perder isso. Tá? Vou mostrar as obras dele para a gente se lembrar desse pessoal. Então, o Dick, esse aqui é uma obra de Tati Moreno, né? E que é consagrada, reconhecida. Vamos observar o trabalho que eles fizeram. O que ele fez é um trabalho muito bonito e que representa de fato a nossa cultura. Pode passar mais obra dele. Tem aí Zélia Gattai, né? E Vinícius fica ali no Rio Vermelho. Vinícius que no Jorge Amado, que fica no Rio Vermelho, né? O pessoal ali senta para bater um papinho com ele, tá ali boêmio, sozinho na vida, tem um casal ali para fazer uma companhia, sempre bom. Aí, tem a sereia de crença, tanto da questão da religiosidade, de várias formas de religiosidade, né? Então isso nos representa e por isso é importante a gente observar. Pode passar. Aqui nós temos uma obra mais nova de Tati Moreno, que é nessa reforma que foi feita em Itapuã. Ele botou aí o nosso querido Dorival com o violão lá, para poder animar as tardes, aquecer as tardes lá de Itapuã. Pode passar. E aí as gordinhas de Eliana Kertz, inclusive a Eliana Kertz, dessa turma que eu falei para vocês, eu acho que é a única que não está viva. Ela faleceu, não tem muito tempo. Mas o restante, eles estão todos aí. Então, Marcos Malamucci é um que representa bastante a nossa cultura, ele sempre fala muito disso. Ele é um paisagista e ele sempre trabalha voltado para a questão que sempre bate nessa tecla. Isso é muito importante. Pois é, Eliana Kertz, essas gordinhas aí, elas têm história, né? Elas representam, na opinião de Eliana Kertz, a mulher brasileira, que é uma mulher farta, né? Uma mulher sempre alegre, exuberante. Na concepção dela, essas mulheres, elas representam a mulher brasileira. Então são três raças aí, a branca, a morena, a branca, a negra e a índia. Elas têm inclusive nomes,
gordinhas dela, e elas estão olhando cada uma em direção a uma África, a outra a Portugal e a outra ao Brasil. Então ela tem uma representatividade cultural que é importante observar. Pode passar. Essa também é uma obra dela que está meio abandonada lá no Pelourinho. É uma fonte luminosa, né, que chama Maria da Praça, que fica lá no Pelourinho e ninguém vai visitar. Eu, por exemplo, raramente vou no Pelourinho. Raramente. Né? Mas existe essa obra dela lá. Todas as obras dela, elas têm essas características. Então, é uma pessoa que dá pra gente olhar e dizer, Eliana Kertz, porque ela tem as características muito parecidas na obra dela. Aí está também mais obras de Eliana Kertz. Né? Aqui já é Juarez Paraíso, né? Esse daí também fica lá em Itapuã, a obra dele. Juarez Paraíso, ele tem muita coisa aqui em Salvador, ele tem muita obra. Vinícius de Moraes representa a nossa história, representa a nossa música, a nossa cultura. Pode passar. Ele tem essas obras, isso fica no Hospital Geral. Ele tem as obras dele, sempre tem esse formato assim, orgânico, aquela coisa de entranhas, né? E tem muitas dessas obras também espalhadas, pode passar. As pessoas conseguem perceber. Isso aí ficava no Cine, no Politeama. Só que esse cinema foi destruído, foi comprado lá aquela área dali, e isso daí simplesmente foi degradado. Eles retiraram, jogaram fora, e poderia ter sido simplesmente retirado para colocar em outro lugar. Teve a oportunidade de ver ali, vocês viram? Se vocês não viram, tá lá, o senhor já guardou. É maravilhoso a obra dele. Ele retrata a nossa história, o nosso povo, nas suas manifestações cotidianas, mas que nos mostra, que nos representa. Então é um artista que, sem dúvida, vai manter a nossa história, que é algo que a gente precisa preservar. Então, parabéns para os Mônicos. Então, Sérgio Matos. O que é que Sérgio Matos diz? Para criar, isso é uma frase dele, tá, gente? Para criar, nós estudamos muito bem a história local, suas lendas e mitos e sua vegetação. O importante é algo no desenho que dialogue com o local, mas fugimos de uma caricatura. Não queremos de jeito nenhum uma Maria Bonita, um lampião. O diálogo tem que ser suave, sucinto e buscar novas histórias. Por que eu achei essa frase interessante? Porque muitas vezes a gente pensa, como é que eu vou representar a cultura da Bahia? Vou botar na minha casa um tambor como se fosse um banco, vou fazer umas almofadas cheias de fitinha de som do Bonfim, botar umas redes no lugar do sofá, pendurar umas esteiras. É isso que vai representar? Até pode ser, mas não precisa ser caricato, não é? A gente pode muito bem observar tudo isso que ele falou, a questão do entorno, a forma como as pessoas vivem, as cores. Então a gente pode analisar a cultura tanto no seu aspecto material como no seu aspecto imaterial. E tudo isso vai ser suficiente para que a gente possa ter inspiração e criar um conceito que reflita a cultura. Então não precisa ser porque a Bahia tem que ter berimbau. Não é isso, entendeu? Mas a gente tem que buscar toda a representatividade daquela simbologia para poder a gente colocar isso no conceito dos nossos projetos. Então, isso é uma coisa que com certeza é muito importante a gente observar, a gente que tem esse papel de criar, né? O que é que nos serve de inspiração na hora que a gente vai fazer um projeto? E tudo serve, gente. Tudo serve. Então, basta a gente olhar com cuidado, com calma, ouvir o cliente, a história dele, e a gente com certeza vai encontrar inspiração para poder fazer o projeto. Pode passar aqui. Eu escolhi essa imagem não só porque é uma africana que tem relação com a nossa cultura, não, porque eu achei muito bonita essa imagem. Ela tem muitas referências, ela tem muitos detalhes que podem servir como inspiração, né? São as cores, a altivez dessa africana, porque você pode ver que ela é clássica, né? Ela tem uma altivez e ao mesmo tempo que uma suavidade, algo assim que
né, é incrível. A gente percebe um contraste aí das cores quentes, né, do amarelo, do vermelho, do laranja, com aquele fundo lá que criou um contraste, né, um gelo lá do outro lado. Então, a gente pode utilizar uma imagem como essa e criar ali 1001 opções. Eu procurei na internet algumas coisas que tivessem qualquer relação com essa imagem, qualquer uma. Então eu encontrei uma ali que provavelmente quis representar uma savana, que sempre tem essas cores, né, essa combinação de cores. Então você pode observar que aquela imagem que está ali em cima, que tem o laranja, o vermelho, ela tem, qual é a relação que ela tem com essa imagem, com essa figura da africana? As cores, né? A gente percebe que ela tem essa relação com as cores, os contrastes, enfim. Até o azul ali você vê ao fundo, na janela, na televisão. Mas ela não tem as formas, né? A forma orgânica que tem ali. Então, ela tem relação, mas ela não se completa. Na imagem abaixo, a gente observa que ela já tem ali das poltronas, ela tem o calor que essa imagem representa. Ela tem um ambiente aquecido ali, mas falta cor, falta vida ali, né? Na outra imagem, que tem a poltrona branca, tem cores, é orgânico, mas faltou o quê? Glamour, né? Então, foram imagens que eu peguei que tivesse alguma relação. Pode passar. Aí, eu fiz alguma imagem em 3D, tentando representar o que a gente poderia colocar ali, colocar uma cortina, colocar aquele contraste entre o claro e o escuro da pele dela, porque ela tem uma pele que está refletindo luz e está dando contraste. Então a gente pode buscar, a gente tem várias opções de criar um ambiente a partir de uma imagem sem precisar fazer dela uma caricatura. Pode passar. Mais um outro ângulo. Pronto, pode passar. Então é isso, gente. Então a ideia aqui é justamente mostrar para vocês que a nossa cultura, ela tem que ser preservada por nós. Nós estamos vivendo uma era contemporânea, uma era que está sem uma história para você chamar de sua, não é? Nós estamos vivendo realmente uma cultura compartilhada e a gente tem que abrir nossos olhos para isso, porque a gente não pode pensar somente no presente, a gente tem que pensar no futuro. Qual é a história que a gente quer que os nossos netos contem, né? Ele vai contar uma história geral que ninguém vai contextualizar com nada, ou ele vai contar uma história que reflita você, a sua infância, a sua vida, o lugar que você mora. Então é por isso que a gente tem que ter esse olhar e passar realmente a dar importância à questão cultural, com artistas como o Jonathan, com profissionais, com essa preocupação, com a responsabilidade cultural, que é muito bom. Tá bom? Muito obrigada a vocês.